O Rômulo tá dizendo que não existe inferno. Ou seja, as pessoas evidenciam cada vez mais que tem um QI de uma ameba, né? Pois Isso mesmo. bem, primeiro ponto, pessoal, prestem muita atenção. O termo inferno. Repetindo, o termo, e eu vou frisar aqui porque não é possível. O termo inferno não existe nos originais. É blue. Ai, e temos um problema aqui, porque além de eu ter explicado aqui agora, repetido 3 vezes, tem que explicar a 4ª vez de uma forma diferente para a pessoa entender, porque senão a pessoa não entende. E nem assim ela entende. Estou falando que o termo inferno não existe e não que a doutrina da condenação não existe. Será que alguém agora entendeu? Pois bem. Então vamos lá. Estamos falando aqui de etimologia de vocábulo. Em etimologia de vocábulo, o termo inferno, essa palavra inferno, nos originais bíblicos, não existe. Se você ler a Bíblia toda no original aqui, que nem eu tenho aqui no grego, você não vai ver inferno, muito menos em hebraico. Por quê? Porque os termos que estão na Bíblia, quando você vê no português inferno, são Sheol, que é sepultura. Salve, Jonathan. Nada mais, nada menos que aquela sepultura que você vê num cemitério. Ponto e acabou. É isso. Você vai encontrar o termo Hades. Como assim? Como assim o quê, irmão? Com suas distorções você vai parar no purgatório. Não existe purgatório, burro. Olha esse cara. Que é nada mais, nada menos que sepultura em grego. É blue. É a mesma sepultura. Você vai encontrar o termo Gehenna, e aqui vai uma aulinha para você. Não existe som de G ou J em grego e nem em hebraico. Então, a pronúncia aqui é como? Não é Gehenna, é Gehenna, que é a transliteração de Hinnom, que é o Vale de Hinnom. Ou seja, não é inferno. Era um lugar onde era lançado o lixo da cidade. E Tártaro, que significa prisão dos anjos caídos. Só existem essas 4 terminologias na Bíblia para isso, e todas elas foram traduzidas erroneamente para inferno. Começa por aí. Já começamos... Não, o que você acha na teoria que na real não existe inferno e a punição? Ô, irmão, isso aí, ô Vinícius, isso daí não é teoria, isso daí é bíblico, irmão. Inferno é uma palavra que a gente usa para efeito de entendimento. Faz parte do senso. O inferno, do jeito que as pessoas, ou a maioria das pessoas pensam, não existe. O que existe é o Sheol, irmão. É sepultura. É a morte eterna da sua alma. Ela está Já rodeada de era. garotos e vários garotos já machucou É o ela, que os só que ela ímpios quer vão só um receber, relaxa, irmão. gato. A Me morte ajude, eterna. Xanxan. Não é como se você fosse descer pro inferno, ficar numa fogueira e o capeta espetando o seu cu lá com o cetro, não, tá dando risada. Não vai ser isso, não. É bem pior. É morte eterna mesmo. Por aí, ok? Então, repetindo, ninguém aqui está negando, rejeitando a doutrina da Tamo condenação. junto, Jax, Agora, a palavra obrigado, inferno não existe nos originais. Espero que dessa vez, depois dessa minha explicação, as pessoas elas tenham o mínimo de QI suficiente para compreender que eu não estou rejeitando a doutrina da condenação. Então, vamos lá. Compreenderam? Acho que foi bem desenhado. Acontece o seguinte, pessoal. Deixa eu só fazer uma coisinha rápida aqui. Não, tá bom, deixa assim mesmo. É a destruição completa da existência do ser, exatamente. Rapaziada, não precisa... É blue? Precisa ser muito inteligente. Você acha que o Criador ia permitir que existisse um inferno, um fogo, pra você ficar lá queimando e dar pro capeta a autoridade, a possibilidade de ficar lá te torturando pra sempre? Não é assim que funciona, cara. O Criador é o soberano. Quando tudo se encerrar e acabar, ó, já era. Ele vai acabar com essa patifaria aí, irmão. Então, assim, esse conceito de inferno que a gente aprende durante a vida de forma romantizada, o capeta lá embaixo dando risada, essas coisas, isso é coisa de Disney, é coisa de filme, de série, né? A gente brinca com isso, zoa com isso, mas biblicamente falando não é isso, irmão. Então, vamos lá. Demônio mandou R$5,01. Existem Sou eu, o diabo. Se tu 2 não tirar tipos esse vídeo de calorosa, os seu imortalistas. filho da puta, Calma que eu já vou põe explicar pra você o que é. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quer dizer, é quase isso, né? E os mortalistas. Então, os imortalistas é o quê? Pessoas que acreditam e defendem e creem e pensam que a alma é eterna, ela é imortal. Muitas pessoas são imortalistas. E aqui a gente já começa a divergir da maioria.
Por isso que eu não sou calvinista, por isso que eu não sou da IPB, não tenho denominação, inclusive não vou em nenhuma denominação. Todas as denominações para mim estão completamente corrompidas ensinando heresia. E os reformados, eles infelizmente continuam. Palavra não era para ser só uma. De onde veio o inferno então? Irmão, a gente tá falando da Bíblia. E inferno é uma palavra extremamente moderna perante a história da Bíblia. Não existe inferno na Bíblia, companheiro. Perto da Bíblia é como se a palavra inferno tivesse sido criada ontem. É tradução proposital errada. Bíblias que utilizam traduções, se você lê o inferno lá na sua Bíblia, tá errado. Tá errado, assim como tem várias outras palavras erradas colocadas propositalmente na Bíblia, porra. É justamente pra confundir as pessoas. Superchat de R$2. Dá pra falar mais baixo, filho de Balaão? Calado, santo, seu bosta. Continuam acreditando, parece que a reforma não reformou tudo, né? Continuam acreditando que a alma é eterna, é imortal. Temos um grande problema aqui. Temos aqui então também os mortalistas. Os mortalistas, eles creem no seguinte, que a alma não é eterna, ela morre. Agora, como saber se os imortalistas estão corretos, ou seja, se a alma é imortal, ou se os mortalistas estão corretos, se a alma morre, ela não é eterna. Aqui que eles têm? Não. Que tal tirar essa máscara e sair do É personagem Sheol. por dentro? Calado. Como saber? Mansinho. Bom, Usa meu cupom óbvio, da a Bíblia. Groove. É Xandrocha, A Bíblia diz o sim. seguinte: então formou o Criador ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Eu vou frisar aqui essas palavras que eu já frisei. Não, olha o que o Michael falou. É blue, é blue, é blue, Se é o blue, inferno é for blue, é como blue, você é tá blue, é dizendo, blue, é então blue, tá é de blue, é boa. blue, é blue, Um é descanso blue, é blue, eterno, é cê é blue, louco, é compensa blue, demais. É blue, 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 é blue. Além dele não ter entendido porra nenhuma, E mandou ele 5 reais. continua usando a NH. palavra inferno. Que canado, seu lixo. NH. Deixa pra lá, irmão, é Quem isso fala aí. baixo que Você vai ninguém ficar é numa surdo, cama seu lá igual ao autista. hospital, ganhando 4 refeições por dia descansando, pra sempre. É isso aí. Você vai ficar lá, isso. E batendo uma. É. E no Word amarelo, Demônio o mandou fôlego de vida foi soprado nas narinas do homem. Calar a boca. E o homem... Eu sou o O diabo, que que diz aqui agora, irmão. pessoal? Isso aqui é o que a Eu Bíblia não diz. calo, eu sussurro Ele no teu passou ouvido a às 3 ter da manhã, enquanto alma o vivente ventilador gira estranho ou passou e tua luz a pisca sem explicação, ser aproveitando alma poderia vivente. dizer logo a história das Exatamente, advogadas Rems, do bem Eu isso. Falo. Vimos claramente que o homem passou a ser e não ter. É isso que você vai ler em todas as Bíblias. Inclusive nos originais. Gênesis 2:7. Tem mais. Para você entender, se o inferno, o tormento que a pessoa vai passar lá dentro, é para sempre, é eterno ou não. Nós vamos abordar tudo aqui hoje, pessoal. Essa live aqui vai ser longa, não se preocupe. Se não existe inferno, Outro texto. compensa ser o Lula. Além de não queimar, ainda vai a pena sumir. Não é isso, irmão. Não é isso daí não, cara. Calma. Pera, vocês estão muito ansiosos. Que tal você ler a Bíblia? Hã? Ou você ter um pouco de paciência? Desce lentinho e sobe Calma. rapidinho, talvez Ninguém mandou tá falando 5 que reais. sua alma não vai passar por Salve, Xandão. tormento, não, Me chamo irmão. Nicolas e A estou gente tá fazendo falando do aniversário. Eu tormento gostaria eterno muito no de lago receber de um fogo parabéns que o seu. pessoal Sou pensa muito que vai seu ficar fã. queimando pra sempre, Me caralho. pagaria um boquetão? Pelo amor de Deus. Mas que desgraça de postileiro 80 de que, irmão? Esse ponto. 1 corno, Coríntios cara, 15, tá 45. falando a Pois assim aula. está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Veja que ele não passou a ter uma alma. Inclusive, ele foi feito alma vivente. É isso que a Escritura diz. Exatamente. Aí vem esses conceitos aí, ó, de alma imortal, não sei o quê. O mal será exterminado do mundo, como a própria escritura fala. Então, como pode existir um lugar eterno que os ímpios estarão Cádio Pau queimando se o mandou mal não existir? R$5,07. Cádio Pau, Cádio Pau, Que é do paganismo. Então vamos lá, outro texto. Como que acontece aqui, gente? Veja, primeiro ponto, você conclui o seguinte. Entenda, não temos uma alma. Somos uma alma. É isso que a Bíblia diz em primeira instância. Não importa o que vem depois, porque o que vem depois pode ter sido adulterado. Olha o que diz Gênesis 2:7, que você passou a ser, o Adão passou a ser alma vivente. Depois 1 Coríntios 15 confirma que foi feito alma vivente. Então veja só, esse termo aqui é para dizer que não existe uma terceira coisa. Espírito, alma e corpo. Não. Você é uma alma que é a junção do pó da terra com o fôlego de vida. Barro, pó da terra,
e o Espírito do Pai, o fôlego de vida. Quando junta essas duas coisas, você passa, aliás, você não, mas Adão passou a ser alma vivente. Então, não sou adventista. Ai, meu Os Deus. adventistas também creem exatamente nisso. Mas eu não sou adventista. Só que nesse ponto, eles estão corretos. Cada denominação, cada crença ou religião tem um pontinho correto e um monte errado. Outro ponto certo, outros pontos errados. E por aí vai. Por isso que a verdade está espalhada e o problema é que nenhuma das denominações majoritárias está com toda a verdade. Eles, infelizmente, se deixam corromper pela denominação, pelo sistema religioso. Esse é o problema. Exatamente, Pedro. Até o calvinismo. O calvinismo ele tem os pontos salvíficos, que estão completamente corretos, com exceção do tormento eterno. E aí outras heresias que o calvinismo tem, que é trindade, nomes pagãos, o tormento eterno e por aí vai. Desigrejado. Bora, Dermoço, já. E por aí vai. Né? O desigrejado, que eles acusam as pessoas de serem desigrejadas. Não que você estar longe, fora de um templo denominacional seria errado. Então vamos lá. Então você entendeu. A primeira coisa que você tem que entender aqui é isso. É que a junção do barro com o fôlego de vida, que é o Espírito do Pai, forma a alma vivente que somos nós. Não temos uma alma. Somos uma alma. As pessoas, infelizmente, foram lavadas cerebralmente ao longo de toda a vida. Você se lembra dos desenhos lá do Gasparzinho? Você se lembra dos desenhos que a alma saía do corpo, etc e tal, essas coisas? Dos filmes que a alma sai do corpo, aquele Ghost do outro lado da vida, aquele filme lá? Pois é. Na tua cabeça, meu irmão, o que você viu, você jamais esquece. E é por isso que o sistema, sabendo disso, já vai te incutindo essas coisas. Vai fazer você pensar que tem uma alma. Esse filme aí Que quando você morre, imediatamente já vai passava 3 vezes por dia na Globo. para um pré-inferno, ou para um pré-céu, ou para o paraíso, etc e tal. E não é isso que a Bíblia ensina. Exatamente, Milena. Tem mais isso aí também. O Espiritismo é outro que ensina isso. A alma sai do corpo. Eu, sinceramente, eu nunca vi um negócio desse, nunca passei por isso. Pessoas que falaram que já tiveram, rapaz, não tem como. Então, assim, entenda uma coisa. A Bíblia, pessoal, ela é a palavra do Criador. E também contém a palavra do Criador. E contém a verdade inicial. Porque foi através das Escrituras que a gente tem a primeira revelação de como tudo foi formado e feito, inclusive o ser humano. Então, se aqui tem a descrição de como foi feito o ser humano, como é que nós vamos acreditar em algo que foi inventado agora? Salve, Então, caçador de entidade. O que acontece, então, quando uma pessoa morre? Acontece o seguinte, como você é uma alma vivente, acontece que a pessoa morreu. Vai cumprir cabalmente na pessoa Eclesiastes 12:7, que diz o seguinte: e o pó volte à terra, o teu corpo vai voltar à terra, pó, vai se decompor. E o espírito volte ao Criador, que o deu. Da onde veio o nosso corpo, pessoal? Da onde veio o nosso corpo? Da terra. Você está vendo alguma opinião aqui, Jogate 3D? Cadê a opinião aqui? Ou será que você está vendo textos bíblicos? Então o corpo veio do pó da terra e ao... Lógico, uma pessoa que viveu 80 anos em vida e pecou sofrer eternamente. Jonathan, as pessoas terão sua devida punição. Agora, pensar numa pessoa queimando eternamente, isso daí é algo que não corresponde com a proposta do Criador. Ele vai dar exatamente aquilo que as pessoas merecem, irmão. Que os ímpios merecem. Mas não é dessa forma romantizada que a gente aprende em desenho da Disney, não. Ao pó. A Bíblia não é argumento, então não é aqui teu lugar, cara, desculpa. Se a Bíblia não é argumento, não é aqui teu lugar. Desculpa aí, velho. Procura lá um canal de ateu pra você seguir. Aqui não, cara. Tá? Estamos aqui num estudo bíblico profundo e os caras dizendo que Bíblia não é argumento. Se Bíblia não é argumento, então, cara, desculpa, cara, você além de estar condenado, não é aqui teu lugar. Se você não tem humildade pra prestar atenção nisso aqui, o teu lugar, desculpa, não é aqui. Eu não quero nem que você fique vendo essa live. Então procure o que fazer, né? Vai trabalhar, sei lá, vai assistir qualquer um aí, né? Então, se o corpo veio do pó da terra, é ao pó da terra que ele vai voltar. E o espírito veio da onde? Do Criador. Então, quando a pessoa morre, o espírito volta ao Criador, né? Tamo junto, Marcos. Toma aí, ó. Tá vendo o argumento do cara, o pseudo-argumento do cara? Pra ele, argumento do cara que ele disse aí. Você viu o que ele escreveu antes? Ele escreveu ali, você quer refutar, você tá querendo refutar a experiência própria das pessoas com a tua opinião. Aí eu falei, cara, onde é que você... Na minha explicação da série inteira do Apocalipse. Não é, Yuri, assistiram muitas séries sobrenaturais. É bem isso. Vamos passar aqui pro... Eles também ditam um abrangente é o seguinte... Geral, né? Os justos ressuscitam com corpos imortais e incorruptíveis e tomam parte na árvore da vida reservada aos salvos no paraíso. Isso tem Apocalipse 22, 2 e 14, a gente já abordou isso aqui na nossa série do Apocalipse, e Apocalipse 2, 7. Tá tudo bem. Vivendo assim eternamente. Os ímpios também ressuscitam, porém sem corpos incorruptíveis e imortais, como os justos, para que possam viver eternamente também em algum lugar. Olha só.
Isso estaria em Gálatas 6:8, que fala dos ímpios, em Filipenses, em 1 Coríntios 15:35 a 55. Pagam no Guiena de acordo com suas obras. Está em Lucas 12, 47 e 48, em Lucas 12, 58 e 59. Aqui que fala dos muitos açoites e poucos açoites. Mateus 18, Apocalipse 22, 2 Timóteo 4, 14, Romanos 2, 6, Mateus 16, 27. Que retribuirá cada um segundo as suas obras. E por fim serão completamente eliminados. Então isso aqui está em Provérbios 10, 25, que fala da destruição, né? Ou seja, eu vou ter que abrir aqui cada texto desses. Isso aqui, pessoal, eu estou explicando agora, é o seguinte. É a verdade. Só que tem... Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Misael mandou R$5. Deixa eu ver uma coisa aqui Estou rápida. no caminho de... Ah, tá, exatamente. Gente, ó, então prestem muita atenção. Pra quem não entendeu isso aqui, eu vou frisar novamente para as pessoas entenderem. Tudo cagado. A definição verdadeira sobre o que acontece após a morte e após a ressurreição, tanto de ímpios quanto de justos, é a seguinte. Prestem muita atenção. Os justos são os salvos. Vou marcar aqui, ó, de azulzinho. Os justos, pessoal, eles vão ressuscitar quando o Messias voltar. E vão ser glorificados. Eles vão ganhar a vida eterna e corpos imortais e incorruptíveis, cumprindo assim 1 Coríntios 15, 51 a 58. Então eles vão tomar parte na árvore da vida reservada aos salvos no paraíso, tá? Em Apocalipse 22. Vão viver para sempre, ó, vivendo assim eternamente. Até aí tudo bem. Os salvos vão viver para sempre, ok? E essa é a definição Que foda isso, né? Você tem noção, irmão? Que se você ganhar a salvação, você vai viver eternamente no paraíso. bíblica dos salvos. Tá, até Não dá nem pra imaginar o que é isso, né, cara? aí tudo bem. Agora o problema são os ímpios. Agora veja o que os ímpios, o que vai acontecer com eles. Essa aqui é a questão. É quem será lançado no lago de fogo. Vamos lá. Os ímpios também ressuscitam. Sim. Morrer com Deus é lucro, exatamente. Ressuscitam. É a segunda ressurreição que está lá. Na primeira ressurreição ressuscitam os salvos. E na segunda os ímpios. Porém, só que eles vão ressuscitar sem corpos incorruptíveis. O corpo incorruptível é somente para o salvo. É a promessa para os justos. Está em 1 Coríntios 15, 51 e 55, os corpos incorruptíveis. Então, os ímpios, eles não vão ter corpos incorruptíveis. E se o corpo não é incorruptível, não tem como viver eternamente no inferno. Compreendeu? Como os justos, porque os justos sim vão viver eternamente. Tá? Então, as bases estão aqui, ó. Só os justos é que vão receber corpos incorruptíveis. Está aqui a base bíblica. O que acontece com os ímpios, então, no dia do julgamento? Eles pagam no Guiena de acordo com suas obras. Tá aqui, ó. Aqui que vai se cumprir, ó. Vocês já estavam no chat comentando sobre os muitos açoites e poucos açoites. Ó, Lucas 12, 48. Aqui muitos levaram muitos açoites e alguns levaram poucos açoites. Ou seja, o julgamento é cada um segundo as suas obras. É o que diz lá em Apocalipse, inclusive. Então, também outra base bíblica, Lucas 12, 58 e 59, Mateus 18, 32, ou seja, cada um segundo as obras. Aqui tá falando de cada um segundo as suas obras. R$2. Fácil ser cristão sentado na cadeira ganhando pix. Mas por quê? Pra ser cristão tem que estar onde? No meio da guerra tomando tiro? Tá? São textos que retribuirá cada um segundo as suas obras. É isso que ensina estes. Depois, se alguém quiser parar e ler cada um, na sua Bíblia pode ler. Mas é isso que ensina. Tá? Eu já escrevi aqui pra isso. Então, primeiro ponto, eles vão pagar segundo as obras, e não eternamente. É conforme o que fizeram, e não pra sempre, pelo que não fizeram. Se você sofre pra sempre no inferno, então lá você estaria pagando pelo que você não fez. Ou seja, isso seria justo ou injusto? Começamos por aí. Então vamos lá. A definição abrangente é essa. E depois de pagarem por suas obras, por fim serão completamente eliminados. Sim, a Bíblia fala da eliminação dos ímpios, pessoal. A Bíblia fala da destruição dos ímpios. E não que eles vão viver pra sempre. Onde é que diz que ímpio vai viver pra sempre? E aí? Por isso que eu digo, a reforma não reformou tudo. Por isso que eu não sou reformador, por isso que eu não venho da reforma, por isso que eu não sou calvinista, esses rótulos não cabem a mim. Mas também muito menos eu seria arminiano, muito menos seria crendo em tormento eterno, muito menos esses hereges que estão aí. Eu sou bíblico, só isso. Agora, o problema é que essas pessoas também se dizem bíblica, né? Só que aí eles interpretam tudo do jeito deles e pronto. Lasca tudo, aí gera todas as heresias. Então vamos lá. Sim, a Escritura fala da eliminação dos ímpios. Sabe?